Programa Palavra Espírita. Apoio Cultural. Sociedade Espírita Estudo e Caridade Lar de Joaquina. Odontologia Lauda. O implante que se transforma em sorriso. Goods e Cook Casa Criativa. Agora juntas para lhe surpreender ainda mais. Sociedade Espírita Luz e Caridade. Iniciando mais um programa Palavra Espírita, agradecendo aos nossos apoiadores culturais, Sociedade Espírita Estudo e Caridade, Lar de Joaquina, Goods e Cook Casa Criativa, agora juntas para lhe surpreender ainda mais, Odontologia Lauda, o implante que se transforma em sorriso, e Sociedade Espírita Luz e Caridade. Eu hoje, pela primeira vez, a gente vai tocar num assunto que diz muito a respeito do ser humano. Nós vamos tratar hoje sobre sexualidade e evolução espiritual. E para isso, eu trouxe aqui a pessoa adequada para falar com isso. Ela é psicanalista e chama-se Chay Schaeffer. Chay, muito obrigado por tu teres aceito o meu convite para estar aqui hoje, nessa tarde chuvosa, né? Certo. Falando sobre esse tema sexualidade e evolução espiritual. Muito obrigada, Jader, pelo convite. Olá a todos os espectadores. É um prazer enorme, inenarrável estar aqui contigo. Muito obrigado. Chay, antes da gente entrar propriamente no assunto, qual é a diferença, tu que é psicanalista, qual é a diferença entre psiquiatra e psicanalista? Rapidamente, em poucas palavras. Então, a psiquiatria é um campo do saber que tem por objetivo trabalhar as questões a nível mais, digamos assim, carnal, Jader, para que o telespectador possa entender. Né? A psiquiatria trata dos efeitos de causas do ser humano, emocionais, psíquicas e aqui também podemos dizer espirituais. Já a psicanálise é uma ciência que se aprofunda na investigação das causas desses efeitos a nível corporal, a nível biológico. Causas emocionais, traumas, vidas passadas e também outros momentos da vida como a infância, a entrada na adolescência, a vida adulta. A psicanálise se propõe a isto, a entender o que reside lá na camada do inconsciente profundo que pode causar transtornos neurológicos, patologias, doenças, distúrbios, transtornos. Bem, feita dada essa aula, pequenininha, mas importante. Chay, por que a gente nasce homem ou nasce mulher? Bela pergunta. Pois bem, no capítulo 4 do Livro dos Espíritos, os Espíritos nos esclarecem o seguinte: nós não temos sexo quando desencarnados, quando na erraticidade. A separação entre homem e mulher é uma condição necessária quando encarnados para que possamos desenvolver os atributos de ambas as polaridades, que são distintas. Então esse é o objetivo do porquê nós nascemos homem ou mulher. Obviamente que o desenvolvimento dessas polaridades ele vem sugestionado, mas também vem muito específico, de acordo com o acúmulo de outras experiências vividas em um ou em outro gênero. Lá, e a doutrina espírita nos fala isso, que antes de nós reencarnarmos, nós fizemos, de acordo com a nossa evolução, é lógico, nem todos conseguem ajudar a fazer o seu planejamento espiritual para a vida na carne, correto? Correto, perfeito. Eu tenho direito, eu entendo essa possibilidade de ajudar a espiritualidade a fazer o meu planejamento, escolher de vir homem ou de vir mulher? Sim, previamente, antes de nós reencarnarmos, nós temos a condição de escolher em qual veste carnal nós estaremos, se uma ou outra, né? Salvo raras exceções em que a reencarnação seja como uma medida compulsória, né? Mas em se tratando de participarmos desse planejamento, nós escolhemos de acordo com o quê?
com as nossas necessidades barra as nossas bagagens, aquilo que já estamos apropriados e que desenvolvemos muito bem e que podemos seguir contribuindo. Porém, escolha e condição são coisas diferentes que eu gostaria de explicar. Escolhas e condição. Quando nós nos preparamos do outro lado para vir para a Terra, nós temos um projeto muito bem delineado. Porém, quando nós chegamos aqui, aí há algumas mudanças. Exato. Né? A Terra nos coloca frente a diversas tentações, inclinações, acentua o que nós temos de melhor, mas também o que nós temos de pior. Então, se lá nós escolhemos uma roupagem, pode ser que nós cheguemos aqui e tenhamos algumas dificuldades em agir e ser de acordo com aquela roupagem. É como nós irmos para uma prova de escola, estudamos o conteúdo e achamos que sabemos tudo. De repente tem uma questão lá que nós não dominamos e nós não acertamos. Aqui nós estamos na condição que nós conseguimos estar. E isso tem que ser muito diferenciado. Posso dar um exemplo? Claro, fica à vontade. Você escolhe perdoar alguém. Escolher perdoar alguém pode ser uma decisão muito apropriada. Mas existe uma larga distância entre você escolher perdoar alguém e conseguir executar. Porque neste intervalo, muitas e muitas coisas interferem na condição daquela criatura. Então, estar na Terra é estar com a sua condição genuína do que se consegue e do que não se consegue. É o tete a tete. O que tu quer dizer, se eu entendi bem, que eu venho para cá para exercer as atividades, não é exatamente a palavra atividades, mas funções. As funções do sexo masculino. Sim. Mas nem sempre eu consigo isso. Não. Mas isso aí já não, como é que eu vou dizer, já não estava mais ou menos o pessoal lá que elabora a programação, já não estava sabendo que eu poderia correr o risco de não aceitar 100% a minha forma masculina, e mesmo assim eles, não tem problema, vai... Não é uma conta matemática que pode responder essa tua indagação, porque não há como sermos exatos, somos cada um universo. Certo. Joana de Ângelis, ela defende nas suas obras o seguinte: homem algum evolui através do sofrimento. Concordo. Evoluímos através da dor. O que diferencia a necessidade nossa, da nossa consciência aqui na Terra, entre termos que sublimar algo ou poder vivenciarmos algo, é o sofrimento. Se eu estou em uma condição de sofrimento, por exemplo, ao executar uma função que seja do masculino, eu não estou evoluindo no processo. Eu falhei nessa tarefa e eu preciso me respeitar. Agora, aqui eu não consigo desempenhar. Agora, se a dor, ela consegue ser sublimada, ela consegue ser edificada através de mudança de condutas, de lapidação, enfim, aí sim. Perfeito. Porque o que acontece, Jader? Homem e mulher poderão ter os mesmos direitos perante as leis dos homens, mas jamais conseguirão ter estritamente as mesmas funções. E isto não é só do arcabouço corporal, é também do arcabouço psíquico e emocional do ser. Nós somos formados por vários corpos, não somente este. Chay, vou te fazer uma pergunta assim que... Por que, e nós estamos vivendo uma fase no mundo inteiro, né? Por que Deus deu o prazer sexual, digamos? Pô, mas isso aqui não é um programa espírita? É, mas a sexualidade também faz parte, né? O prazer sexual para o homem e para a mulher. Quando que algumas correntes religiosas dizem que isso é pecado, digamos assim. Perfeito. Vamos então ao Livro dos Espíritos novamente. Ainda na tratativa da pluralidade das existências, capítulo 4. O que acontece? Deus deu ao homem o atributo, né, o atrativo do prazer, para que ele fosse impelido ao cumprimento, né, dos seus atributos divinos, dos seus desígnios providenciais. Porém, a sexualidade se tornou uma temática
muito engessada, quando na realidade a necessidade sexual, o ato sexual, por exemplo, as experiências, são as mesmas de você ter sede, fome, sono. E é através do prazer, nestes âmbitos do corpo, que nós conseguimos nos alimentar, dormir, comer, beber, e o sexo também como uma ferramenta de troca energética, de evolução. Continua, desculpa, ia ter que fazer um gancho aqui, mas eu faço daqui a pouco. Pois bem, a gente precisa entender também nisso do prazer sexual. Nós estamos encarnados na Terra porque nós temos um centro de força localizado na nossa genitália, no nosso assoalho pélvico. É ele que permite que materialmente nós estejamos em um corpo. Ou seja, todas as trocas de energia que ocorrem neste centro de força, dentro de diferentes níveis evolutivos, são elas que produzem no nosso corpo, inclusive, diversas substâncias necessárias para a compatibilidade com a vida na Terra e com um estilo saudável de ser. O que acontece com algumas correntes religiosas é que elas são feitas por homens, e homens são criaturas imperfeitas, errantes. Alguns homens, representantes de algumas religiões, eles entenderam que a pessoa ela se torna vulnerável aos seus discursos dogmáticos, tiranos, dominantes, através da dor e do sofrimento. E uma pessoa que esteja alinhada com a sua potência sexual, que esteja liberta ao prazer dentro de uma proposta compatível com o Evangelho de Jesus, ela é feliz, ela é blindada, ela tem a couraça contra os discursos dominantes que eu falei anteriormente. Chay, a produção me diz que o nosso tempo do primeiro bloco se encerrou, certo? Certo. Mas, ainda fazendo um gancho, e era o gancho que eu ia fazer antes, colocando um novo questionamento para ti, em cima disso que tu está falando aí agora. O ato sexual, digamos assim, é uma necessidade do corpo ou da alma? Mas isso aí tu vai responder no início do segundo bloco. Perfeito. Tá fechado? Fechado. Gente, estou encerrando o primeiro bloco do programa Palavra Espírita, agradecendo aos nossos apoiadores culturais, Sociedade Espírita Estudo e Caridade Lar de Joaquina, Goods e Cook Casa Criativa, agora juntas para lhe surpreender ainda mais, Odontologia Lauda, o implante que se transforma em sorriso, e a CELC, Sociedade Espírita Luz e Caridade. O nosso intervalo é bem pequenininho e a gente já volta. Programa Palavra Espírita. Apoio Cultural. Sociedade Espírita Estudo e Caridade Lar de Joaquina. Odontologia Lauda, o implante que se transforma em sorriso. Goods e Cook Casa Criativa, agora juntas para lhe surpreender ainda mais. Sociedade Espírita Luz e Caridade. Odontologia Lauda. São 40 anos de alegrias, são 40 anos de profissão, são 40 anos de estudos, tecnologias e evolução. São 40 anos de histórias e belos sorrisos de várias gerações. São 40 anos de experiência, sendo testemunho de lindas emoções. Odontologia Lauda. Há 40 anos, o brilho do seu sorriso. Odontologia Lauda. O implante que se transforma em sorrisos. Somos irmãs e vamos caminhar, crescer e distribuir felicidade. Juntas nos tornamos melhores e te surpreenderemos cada vez mais. Vamos espalhar coisas lindas por aí? Agora juntas. Goods e Cook, ainda mais criativas. Em 3 endereços: Santa Maria Shopping, Royal Plaza e uma nova loja na Avenida João Luiz Pozobon.
Estamos iniciando o segundo bloco do programa Palavra Espírita, agradecendo mais uma vez aquelas entidades que mantêm esse programa no ar há 7 anos. Lar de Joaquina, Goods e Cook, Casa Criativa, Odontologia Lauda e Sociedade Espírita Luz e Caridade. E para quem está chegando agora, eu estou batendo um papo aqui com uma psicanalista, Chay Schaeffer. Está correto, Schaeffer? Perfeito, Jader. Correto. E a gente está... O nosso assunto de hoje é sexualidade e evolução espiritual. E no final do primeiro bloco eu deixei um questionamento para a Chay responder exatamente agora, e é o que ela vai fazer. E o questionamento era o seguinte: o ato sexual é uma necessidade, digamos assim, do corpo, ou da alma, ou do espírito? Se tu quiser, para os nossos telespectadores, esclarecer o que é alma e o que é espírito, fica à vontade. Certo. O que os espíritos nos dizem? A diferença de alma e de espírito o espírito é quando nós estamos fora da roupagem material, desencarnados. Isso. E a alma é quando nós estamos abrigados pelo corpo. Perfeito. O que acontece? O ato sexual, ele vai variar, a sua necessidade vai variar de acordo com a nossa evolução. Cada espírito retorna para uma encarnação com uma necessidade. E dentro dessas necessidades, há uma mistura, há um encontro daquilo que é da alma e daquilo que é do corpo. Um exemplo, um espírito que reencarne no corpo de uma mulher e tenha no seu projeto encarnatório ter uma prole aí de 5 filhos, 5 criaturas para encaminhar aqui no nosso planeta, obviamente que ela vai ter uma inclinação para o ato sexual individual e singular das necessidades físicas dela, com também aquilo que está lá na profundidade do inconsciente antes dela reencarnar, que é ao que ela se propôs e como que ela poderia ter filhos, genericamente falando, praticando o ato sexual. Então nós temos um encontro do que sejam essas necessidades, que também pela via do prazer fazem parte da vida aqui na Terra. Nós necessitamos que a nossa existência seja minimamente prazerosa para que possamos evoluir. Tu consegue te alimentar de uma comida que tu não gosta? Obrigado, eu comia quando era criança. E tu sabia que o teu corpo produz radicais livres em momento de estresse? Ele se deteriora? Então nós não podemos ter uma vida somente pautada no desprazer. Nós necessitamos da produção de diversas substâncias químicas, nós necessitamos de mediadores químicos que nos coloquem em uma existência feliz, alegre, para que a gente possa querer seguir avançando. Chay, vou aproveitar essa oportunidade rara que é te entrevistar como psicanalista. Certo. E espírita. Certo. Para te fazer uma pergunta meio assim que não sei se devo, mas vou fazer. Claro, à vontade. Por que uma pessoa nasce homossexual? Eu enquadro esse homossexual em todos os seus derivados, digamos assim, bissexual, enfim, certo? Todas as variantes da sexualidade. Todas as variantes, exatamente. Por quê? Quando nós voltamos à Terra em um corpo, nós ainda assim somos muito mais do que aquele corpo, somos essência. Nós precisamos diferenciar se esta criatura retorna ao corpo em uma condição homossexual, ou seja, ela já está pronta para vivenciar a sexualidade através das diferentes formas, porque ela tem um pertencimento egóico, permissão emocional consigo mesma para fazer aquilo que ela quiser, que ela tiver vontade, ou ela escolheu isto porque implica em um sofrimento. Por exemplo, uma pessoa homossexual, ela sofre o preconceito, na grande maioria das vezes, quando ela se sente vulnerável. Então, se esse espírito sabe que isto o vai vulnerabilizar aqui na Terra, ele reencarna homossexual muitas vezes, não por conta da homossexualidade, mas para que ele desenvolva em si um fortalecimento egóico, de respeito consigo mesmo, de respeito com o seu nível evolutivo, de respeito pelas suas escolhas. Porque, infelizmente, atualmente, ainda em processo de transição planetária, a humanidade encontra-se muito refém da comparação.
querer caminhar com as pernas dos outros, querer ter um nível evolutivo que ainda não é capaz. Somos aí 8, 9 bilhões de criaturas reencarnadas e diferentes. Cada um de nós tem uma capacidade de expressar, inclusive a sua sexualidade, dentro de uma proposta, que ou foi reencarnatória ou não é o convite. Consegue me entender? Claro, perfeitamente. Chay, em cima disso que tu está falando, uma pessoa preconceituosa. O preconceito é um sinal, digamos assim, de que aquela pessoa ainda precisa, como espírito, como essência, não como corpo somente, mas como essência, precisa aprender muito mais do que aquela pessoa que não é preconceituosa. Eu não sei se eu me fiz entender. Se fez. Quando Pedro me fala de Paulo, sei mais de Pedro do que de Paulo. A existência do preconceito, ela é um convite para o homossexual, o bissexual olhar para si, não para o preconceito. O preconceito só encontra morada semântica naquela criatura porque ela reconhece em si aquilo ser uma fraqueza e não uma força. Consegue me entender? Sim, claro, perfeitamente. O preconceito, ele é uma chave em uma fechadura onde ele encaixa. Então, aquela criatura que tem total apropriação, empoderamento de si mesmo, que considera em si que aquilo é uma fortaleza, que aquilo é bonito, sublime, divino, o preconceito ele não consegue nem ter frequência compatível para chegar. Não é sobre o outro, Sim. É sobre si mesmo. Se a ti o preconceito machuca, dói, é porque você tem a morada da não aceitação. Você tem a morada do desamor, do não respeito consigo mesmo, para permitir-se ser aquilo que consegue, não o que os outros acham que você tem que ser. E quando tu desencarna, ou seja, morreu o corpo, a morte é só do corpo, né? Tu chega lá do outro lado, tu que viveu aqui neste planeta, nesta encarnação, como uma pessoa homossexual ou qualquer um dos seus, qual é a palavra que tu usou, dos seus derivados? Né? Suas variantes. Suas variantes, exatamente. Ela vai chegar lá consciente de que ela exerceu a sua vontade de ser o que ela é, ou ela vai chegar lá, por que eu não sublimei, por que eu não me segurei frente à sociedade em que eu vivi? Onde está escrito no Pentateuco kardeciano que nós temos que sublimar as nossas inclinações sexuais? Não está escrito isso. Está escrito que nós temos que sublimar aquilo que seja contra os princípios de Deus, contra a lei máxima que é a lei de amor. E a lei de amor, ela diz respeito, Jader, aos nossos laços afetivos, aos nossos laços espirituais, não à nossa carne. Eu não consigo entender como que ainda pode ser tão pautado e a temática, né, com relação à homossexualidade seja tão apelativa, porque na realidade nós não somos sexo, acabamos de falar sobre isso. A sexualidade é uma via, é uma das ferramentas do prazer, é uma das ferramentas que nós dispomos aqui na Terra para chegar em determinados lugares, em determinadas condutas, em determinadas escolhas. Nós precisamos nos alimentar, correto? E se nós tivermos uma alimentação desregrada, esse princípio do prazer vai nos levar a quê? A efeitos negativos. O sexo não é diferente. Quantos casais, pelas leis dos homens, ditos corretos, homens e mulheres, que se desrespeitam e desrespeitam os ideais cristãos, o evangelho de Jesus todos os dias? Será que eles são salvos por uma carne que eles não levarão na hora do desenlace? Então não é sobre isto, é sobre as nossas intenções. Primeiro, conseguirmos executar as nossas boas intenções, para que a gente possa dar validade a isso. E segundo, resistirmos às nossas más intenções cristãs. O nosso corpo é pura apropriação nosso e a nossa essência também. Chay, sobre adoção, digamos assim, o que o Espiritismo, porque
Isso eu creio que não existia lá quando foi escrito, quando Kardec codificou o Livro dos Espíritos, lá em 18 de abril de 1857, a adoção de crianças por casais homossexuais. O que o Espiritismo hoje, 166 anos depois, né, diz a respeito disso? No capítulo 22º do Evangelho segundo o Espiritismo, os Espíritos nos esclarecem que as leis de Deus, a lei de amor e os laços afetivos estão acima de quaisquer laços materiais. Se uma unidade familiar, se um indivíduo que seja, se propõe a lei de amor, não importa a roupagem carnal. Não importa se esta família é constituída por pessoas do mesmo sexo morfológico ou não. Porque ali existe um ideal em Deus, um ideal para Deus, que é abrigar uma criatura que também, ao longo das sucessivas reencarnações, vai trocar nesta condição de aparelho. E o mundo evolui, as pessoas evoluem, disse que nós vamos enfrentar eu acho que não é bem a palavra correta, um planeta de transição em que vamos sair do sofrimento, etc., para um planeta... Mundo da regeneração. Um mundo de regeneração, um planeta mais leve, digamos assim, em que as pessoas, por sua vez, também imaginam que serão mais leves, não no peso, mas na consciência, no modo de pensar. Isso aí, Chay, nessa outra época que virá, sabe-se lá daqui quanto tempo, o que a sociedade hoje julga, entre aspas, errado, que é a homossexualidade, será que vai continuar a existir a homossexualidade num planeta de regeneração? Eu respondo a tua pergunta te sugerindo um outro questionamento. A humanidade ainda luta com o tabu do sexo em si, até mesmo em pessoas de diferentes, um homem e uma mulher, por exemplo, que pratiquem o coito, né? Pergunta ao telespectador se na hora do seu ato sexual há algum momento em que você rejeita algum dos seus líquidos corporais, algum pedaço do seu corpo, bem como do seu parceiro. Se isto acontece, é porque ainda o ato sexual em si é um tabu. Como é que nós poderemos lidar com diferentes variantes se o ato necessário para a proliferação aqui na Terra, salvo nem todos nós temos no nosso projeto encarnatório a obrigatoriedade de reproduzirmos-nos. É para alguns e não para todos, então não temos isto por obrigação. Mas se ainda assim é algo que tem sua problemática, o que é que tu me diz em relação a indivíduos do mesmo sexo? Chay, olha, francamente é uma pena, mas sempre a produção tirando o prazer da gente, né, de continuar o programa. O segundo bloco e o programa em si terminou o nosso tempo, e tempo em TV tu sabe que é sagrado, né? Logo a seguir já vem uma outra gravação e assim sucessivamente. Chay, para encerrar, se tu quiseres deixar alguma mensagem sobre qualquer assunto para os nossos telespectadores, por favor, aquela câmera ali, a número 3 é toda tua. Com o maior carinho. Sem prazer existencial, sem paixão existencial, não há evolução. Não se compare. Consulte a si mesmo todos os dias sobre as suas vontades, sobre os seus desejos, dentro de um ideal de respeito ao próximo, de amor ao próximo, mas antes de tudo, daquilo que você consegue ser, daquilo que você consegue dar. Se não consegue sozinho, procure ajuda, mas jamais escolha uma trajetória, uma vivência que seja pautada no sofrimento. Seja o que você consegue ser e não aquilo que os outros querem que você seja. Você não é o seu pai, você não é a sua mãe. Meus votos cordiais de muita paz. Gente, depois dessa mensagem, só me resta encerrar o programa. Não sei antes de dizer que eu entrevistei aqui Chay Schaeffer. Ela é psicanalista e espírita. E
E foi um papo, acredito, muito agradável. Tomara que para ti também tenha sido. Brilhante. Eu só tenho a agradecer, Chay, muito obrigado. E com certeza absoluta, tu vais voltar aqui outras vezes para a gente continuar esse papo, não necessariamente sobre esse assunto. Perfeitamente. Certo? Tá? Grato pelo Muito convite. muito obrigado mesmo por tu ter aceito esse convite. Tá chovendo, agora parece que parou, né? A gente escuta o barulho da chuva. Gente, muito obrigado. Estou encerrando o programa Palavra Espírita, agradecendo mais uma vez aos nossos apoiadores culturais, Sociedade Espírita Estudo e Caridade, Lar de Joaquina, Goods e Cook, Casa Criativa, agora juntas para lhe surpreender ainda mais, Odontologia Lauda, o implante que se transforma em sorriso, e Sociedade Espírita Luz e Caridade. Muito obrigado, um abraço e até o nosso próximo encontro. Tchau! Programa Palavra Espírita. Apoio Cultural. Sociedade Espírita Estudo e Caridade Lar de Joaquina. Odontologia Lauda, o implante que se transforma em sorriso. Goods e Cook Casa Criativa, agora juntas para lhe surpreender ainda mais. Sociedade Espírita Luz e Caridade.